Tá preparando? Tá preparando? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Uma boa noite a todos. Estamos aqui hoje laureados, né, com a presença do André, que é especialista em assuntos no Oriente Médio, conflitos no Oriente Médio. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu baixar lá. Uma boa noite a todos. Estamos aqui hoje laureados, né? Desculpa. Ok. Vou deixar o André se apresentar, que acho que é melhor, porque é tanto detalhe, tanta coisa, tão robusto o currículo dele, que capaz eu esqueço alguma coisa importante. André, pode se apresentar a nossa galera. Obrigado, Daniel. Boa tarde. Eu sou André Leist, sou cientista político, sou israelense brasileiro, tenho cidadania israelense desde 2006. Eu mudei para Israel em 2006, morei em Israel 10 anos. Lá eu estudei governo, diplomacia e estratégia na escola de governo da Universidade IDC Herzliya, que é um college privado no norte de Tel Aviv. Durante os anos de 2007 e 2010, depois em 2011 eu fui militar da inteligência da Força Aérea de Israel, atuando na área operacional e estratégica de inteligência. Depois eu saí em 2003, depois de 2 anos na Força Aérea, e passei por uma guerra no Exército. Eu passei pela guerra a gente teve 4 guerras em Gaza contra o Hamas. Eu passei pela guerra número 2, foram 8 dias, foi a mais curta que teve, também foi só pelo ar, que nem a última agora em maio. Depois eu saí do Exército em setembro de 2013 e eu fui fazer mestrado no mesmo lugar que eu tinha estudado, que eu fiz a faculdade, em contra-terrorismo e segurança nacional. E aí me especializei no conflito palestino-israelense, vim ao Brasil palestrar durante a Guerra 3, que foi a guerra de 2014, aquela de 50 dias, que muitos de vocês devem lembrar, né, na televisão. Já tinha bastante mídias sociais naquela época, 2012 tinha pouco, 2009, que foi a Guerra 1, o Instagram não sei se existia, mas o Facebook estava lá engatinhando ainda. E em 2014 eu vim ao Brasil fazer várias palestras ainda morando lá. Depois eu vim ao Brasil em 2015 já para trabalhar com esse tema. E desde 2014 e 15 eu trabalho como cientista político, analista de relações internacionais voltado para o Oriente Médio. Criei 2 instituições, trabalho na segunda instituição que eu criei, aqui no Brasil, que é uma filial de uma organização internacional chamada Stand With Us, em inglês Fique Conosco. É uma organização americana, fundada em 2001. A Stand With Us talvez seja a maior organização educacional sobre Israel no mundo. Então, ela tem escritórios nos Estados Unidos, em várias cidades, vários estados, além dos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, um centro em Israel, grande, desde 2004, em Jerusalém, e aqui no Brasil desde 2018. Então, eu trabalho como cientista político, educador, professor, palestrante, tudo voltado para o escopo do trabalho da Stand With Us, que é educar mais sobre o Oriente Médio, sobre Israel, a fundação dos países na região, falar sobre as guerras e os conflitos e os processos de paz, a sociedade, a democracia, direitos humanos, que existe ou não existe na região, numa tentativa de tentar trazer mais conteúdo, mais clareza a respeito desses assuntos que são super complexos para o público brasileiro. A gente vê a mídia falando bastante a respeito do Oriente Médio quando tem conflitos, porém existe uma falta de profundidade muitas vezes, às vezes é uma questão de tempo mesmo, né, na televisão, para abordar temas muito específicos, e a gente tenta trazer um pouco mais de luz a respeito desse assunto. Então, a Stand With Us tem vários departamentos que trabalham dentro e fora da comunidade judaica no Brasil, principalmente fora da comunidade judaica,
e trabalha com educação a respeito do Oriente Médio, com foco na fundação de Israel, no conflito palestino-israelense e no processo de paz, fazendo cursos, palestras, seminários, rodas de conversa nas mídias sociais, trabalho com a mídia, com políticos, sempre tentando trazer cursos de extensão, cursos, palestras, eventualmente palestras individuais ou um conjunto de palestras para instituições de ensino, distribuição de material, tradução de livros, servir de fonte para a imprensa brasileira com os nossos professores, que nós temos uma rede aí de mais de 10 professores ligados a Stand With Us, que são especialistas nesse conflito, que moram aqui ou em Israel, brasileiros, que entendem bastante do assunto e podem contribuir com a mídia brasileira e, em geral, a respeito de temas que são muito polêmicos e muitas vezes pouco conhecidos a respeito do que acontece na região. Então, esse é o André, basicamente. E eu faço doutorado agora em Ciências Políticas pela Universidade de Córdoba, na Espanha, e o foco do meu trabalho acadêmico e pesquisa é um trabalho mais que olha um pouco a parte psicológica e social da causa palestina, no sentido de, será que a causa é mais importante do que o objetivo final para aqueles que lideram a causa, que seria a Autoridade Palestina, a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina e tudo mais, e será que eles têm interesse genuíno de resolver o conflito para ter um Estado independente, a qual eles vão ter que reconhecer Israel, né? Então eles não vão ter todo o controle de toda a região, eles vão ter controle de parte da região que eles clamam ser a Palestina. E do lado israelense, obviamente, também quem são aqueles que são contra um Estado palestino ou a favor de um domínio total da região, do que eles clamam ser o Estado, a terra de Israel de forma total. Obviamente, o lado de Israel é bem mais moderado hoje em dia, depois de 73 anos de país, a democracia de Israel é bem sólida. E do lado palestino você tem aí um conjunto de burocracia corrupta, junto com radicalismo islâmico, jihadista, junto com interesses próprios, junto com um pouco de neopotismo absurdo, que faz com que a população palestina é quem paga, no final das contas, o preço dessa conjuntura. E é isso. Basicamente, esse é o meu trabalho, quem eu sou. Eu escrevo bastante em mídias, jornais, falo bastante com a imprensa, tento trazer bastante informação a respeito do que acontece lá, dentro das minhas possibilidades, das minhas limitações. Inclusive é comentarista, né, da CNN, da Globo News. Sim, né? sim. Sempre abrilhantando. Sempre que tem alguma coisa que eu sou chamado, eu participo, sempre que existe essa possibilidade, estou falando com as grandes canais que abordam o tema. Não é todo o canal que aborda o tema, né? Infelizmente, mas existem. Tenho tentado ajudar esses canais, principalmente os canais da CNN e a Globo News, que são canais dentro da TV a cabo, que tem mais tempo de televisão para poder abordar temas como esse de forma mais densa. Infelizmente, a televisão aberta não tem essa cultura. Nos Estados Unidos tem, em Israel tem, mas aqui não tem essa cultura ainda, na maior parte das vezes, né? Existem alguns programas em alguns canais que às vezes conseguem abordar temas com um pouquinho mais profundidade, mas não é comum, por exemplo, no Jornal Nacional, no Jornal da Band, você vê 20 minutos de um tema só. É verdade, não tem mesmo. Você fez parte do Mossad ou não? Não. Eu fui da inteligência da Força Aérea. A inteligência da Força Aérea faz parte da inteligência do Exército. Eles trabalham com o Mossad, né? Eles trabalham com o Serviço Secreto de Israel, mas não é a organização. Tá, ok. Bom, o que eu tenho recebido assim de pergunta mais volumosa quando se trata de Israel, nós sabemos que hoje tem três grupos terroristas, né, que solapam Israel: o Hezbollah, o Hamas e a Jihad Islâmica. O Hezbollah, ele é mais antigo, ele nasceu, me corrija se eu estiver errado, hein, porque eu não sou tão bom de história assim,
tá? Mas acho que ele nasceu no Egito em 1928. Ele é Quem? mais Hezbollah, Não. O não? Hezbollah nasceu no Líbano em 82. Ah, vendo só? Então, é bom deixar você explicar. Então, o Hezbollah, ele é mais antigo do que o Hamas. O Hamas. Mas ele não é mais antigo do que a Jihad Islâmica Palestina. Ah, a Jihad Islâmica é mais antiga. A Jihad Islâmica Palestina é de 81, 82 em Gaza. Palestinian Islamic Jihad, ou PIJ na sigla em inglês. Aham. E o Hezbollah é de 82 no Líbano e o Hamas é de 88 em Gaza. Sim. O Hamas ele tem um financiamento da Síria, não tem? Síria, Irã? Tinha. Tinha, não tem mais. A Síria dava casa para o que eles chamavam do portibúlio internacional do Hamas, que seria o Hamas Internacional, aonde senta os líderes do grupo que estão entre aspas no exílio, né? Sim. Então tem gente que senta em Gaza, gente que tem o Hamas Cisjordânia, que é outra ala do Hamas. A gente pode até falar um pouco dessa diferença. E daí você tem o Hamas. Você tem gente ligada ao Hamas que mora nos campos de refugiados no Líbano, tem muito palestino no Líbano, e o Hamas Internacional tinha um escritório por muitos e muitos anos na Síria, em Damasco. Sim. Depois que começou a guerra civil na Síria, eles se colocaram em oposição ao governo sírio, e aí eles saem de Damasco e vão para o Catar. Eles têm também um escritório internacional na Turquia, se não me engano, em Istambul, ou eu não sei se é em Istambul ou em Ankara. Ankara é a capital, mas eles têm aí a Síria ajudava logisticamente o Hamas, mas financeiramente falando, o Catar dá dinheiro para o Hamas, com o aval, entre aspas, das potências ocidentais, porque esse dinheiro é mais visto como pagamento de salários do que qualquer outra coisa. Obviamente, aqui tem corrupção, né? Não tem como você ficar atrás de cada dólar especificamente que entra em Gaza. A gente pode falar sobre isso, mas nos últimos anos, o Hamas recebia maletas de dinheiro em torno aí de 30 milhões de dólares por mês em cash, em dinheiro, do Catar através de Israel. Ou seja, um membro do governo do Catar voava até Israel, pousava o seu avião privado lá no aeroporto de Israel, e ia de carro diplomático até a fronteira com a faixa de Gaza, que são 100 quilômetros, e lá ele entrava em outro carro e se encontrava com dirigentes do Hamas, na qual ele entregava maletas com 30 milhões de dólares em dinheiro. Esse dinheiro servia para ajudar a população palestina muito pobre, que está em 40%, 50% de desemprego, e cada família recebia aí 100 dólares por mês. Algumas famílias do Hamas que eram pagas aí pelos seus trabalhos, obviamente que tinha a sua corrupção, e obviamente que eles têm o FII, né, a taxa. Então, a família que vai receber 100 dólares, na hora que ela vai retirar, ela tem que deixar 30 dólares de taxa. Então. Aí o Hamas ganha essa taxa. Você tem que entender o seguinte, não tem, para fazer transferência internacional, tem uma coisa que chama código SWIFT, né? Então, todo banco tem um código SWIFT. Não tem código SWIFT em Gaza. Então, é muito difícil de entrar dinheiro em Gaza, dinheiro físico. Ou você entra em cash, ou você tem que usar a Cisjordânia, porque na Cisjordânia tem código SWIFT. É bem complicado, né, para entrar dinheiro, chegar dinheiro em Gaza. Sim. E no final das contas, o Hamas tinha acesso a isso. Israel tinha um certo aval até de Israel, esse dinheiro entrar do Catar, porque isso era meio que comprar o silêncio e a tranquilidade na região. Mas o financiamento, vamos colocar dessa forma, militante, de fabricação de foguetes, fabricação de túneis, o sustento da ala militar do Hamas, os treinamentos e tudo mais, é visto como o principal aí que eles gastam dinheiro por ano. É o Irã que banca isso através das várias formas que eles conseguiram para burlar o sistema. O Irã que banca isso. Então, o Irã também banca a Jihad Islâmica desde o início, porque a Jihad Islâmica foi criação da República Islâmica do Irã, e o Hezbollah também é bancado, pelo menos 40%, 50% do seu orçamento é bancado pelo Irã, ou seja,
o Irã está envolvido no financiamento desses 3 grupos de forma direta, É. mesmo o Hamas sendo um grupo que é antagônico, na sua visão religiosa, à ideologia islâmica iraniana, porque um é sunita e outro é xiita. Sim. O Hamas, a maioria são sunitas ou são xiitas? Todos os 2 grupos palestinos, assim como todos os palestinos, são sunitas. Sunitas. O Líbano é sectário, tem vários grupos étnicos religiosos, entre eles os xiitas, e o Hezbollah é formado principalmente por xiitas. Sim, são mais extremistas também, né? O que forma, você falou na década de 20 no Egito, existe sim uma questão importante. Na década de 20 no Egito, na década de 20/30, se forma a Irmandade Muçulmana, que foi um grupo político militante, que tinha uma visão bastante conservadora e bastante militante do Islã, que é fundada no Egito para combater o que eles chamavam de influência ocidental no Oriente Médio, em terras islâmicas. Era o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano tinha se dissolvido, e a Europa, como vencedora, passa a dominar terras muçulmanas, né? Então, a gente está falando de norte da África, Oriente Médio, onde se começa a ter uma presença de ingleses, franceses, italianos, belgas, no norte da África e no Oriente Médio. E, obviamente, a Europa, com a sua modernidade comparada com o Oriente Médio naquele momento, a sua modernidade foi vista como uma afronta para muitos religiosos. Então, a chegada de televisões, a chegada de calças, jeans, por exemplo, a chegada de rádios, revistas, boates, né? Bares, álcool, de uma forma geral, e isso acaba realmente, obviamente, conquistando uma parte da população, enquanto que outra acaba tentando, cria-se movimentos para tentar combater isso. E como se combate isso? Então, criando movimentos como a Irmandade Muçulmana, que vão começar a conquistar o que eles chamam de participação no processo político. Então, a Irmandade Muçulmana é rapidamente ilegalizada no Egito, seus membros são presos, mas a ideologia se espalha. Vai para a Jordânia, vai para a Arábia Saudita, vai para a Síria, isso antes até mesmo desses países serem independentes. A Irmandade Muçulmana, ela acaba fundando movimentos de resistência islâmica, movimentos islâmicos. E o Hamas nada mais é do que o movimento islâmico em Gaza. Sim. A filial da Irmandade Muçulmana em Gaza cria o Hamas, que é o Hamas em árabe, é um acrônimo, é uma sigla que significa, se você lê a palavra inteira, né, a frase inteira, é Harakat al-Muqawwa al-Islamiyya, que em árabe significa movimento de resistência islâmica. Se você juntar as 2 primeiras letras, ou a primeira letra de cada palavra, forma-se a palavra Hamas, Harakat al-Muqawwa al-Islamiyya, Hamas. E isso o Hamas funda em 88. O Hamas Cisjordânia, ele vem derivado da Irmandade Muçulmana da Jordânia, que é diferente da Irmandade Muçulmana do Egito. A Irmandade Muçulmana do Egito, ela é mais combativa, ela é mais anti-establishment, anti o estabelecimento político local. A Irmandade Muçulmana Jordaniana, ela é mais, entre aspas, mais moderada, se é que pode se chamar de moderada, mas ela é mais, ela tem tendências históricas de tentar conviver com o regime e não se colocar como afronta de forma imediata ao regime. Então, a Irmandade Muçulmana da Cisjordânia, que é, no final das contas, o que forma a Irmandade Muçulmana na Cisjordânia, e o Hamas na Cisjordânia a Irmandade Muçulmana na Cisjordânia. E então, o Hamas na Cisjordânia, ele é mais contido
no sentido revolucionário da palavra. Por isso que é mais difícil ver distúrbios de centenas de milhares de membros que o Hamas tem na Cisjordânia, como aconteceu na faixa de Gaza em 2006, 2007, quando o Hamas tomou o poder da autoridade palestina na faixa de Gaza. Exato. É só para o povo que está nos assistindo entender bem. Me corrija se eu estiver errado, hein, André? Palestina vem de Filistina, da terra dos filisteus, que era também a terra prometida para os judeus. Então, é uma terra prometida. Depois da Segunda Guerra, foi estabelecido o Estado de Israel, né, e os palestinos, especialmente, começaram a surgir grupos terroristas, né, para tentar revogar esse tipo de ação. Sentiram que a terra deles foi invadida, né? Foi esse tipo de conceito, né? Sob esse prisma, pelo que eu li, me corrija também se estiver errado, que a Rússia, por exemplo, que é aliada da Síria, quer dizer, a Rússia é meio pavirada, né? Não considera esses grupos terroristas, sendo que é estapafúrdio não acreditar, eles são visivelmente terroristas, eles têm um braço político, eles são fortes na política também, tem esse lado filantrópico, né, que ajuda então eles ganham o apoio da população, né, mas também os opositores, pelo que eu li a respeito, qualquer um que se opõe ao Hamas na faixa de Gaza, qualquer oposição do povo, eles perseguem, torturam, né, capturam, então é imposto sob tortura a coisa, né, é um regime severo. Então, hoje o Hamas, ele tem por seu estatuto, uma das prioridades dele, destruir Israel, né, é isso? Estou correto? A palavra que está, né? A gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente está se referindo a nomenclaturas que podem ser vistas por muitos como movimentos nacionais. Então, assim, Sim. 2021, estamos no século 21, 2021. Os palestinos são árabes, provenientes da região da Palestina / Jordânia, que se enxergam como descendentes dos árabes do Levante, dessas duas regiões, que vivem ou viveram nessa região. Se a gente voltar para trás, a gente vai chegar em outras nomenclaturas e até mesmo em outras origens. Uhum. Mas é normal, e a tendência é que você tenha um limite de quanto você vai para trás, e é por isso que tudo é muito relativo. Sim. Né? No final das contas, a origem da palavra Palestina vem de filisteus, vem de Plishtim. Plishtim, em hebraico ou em aramaico, é invasores, e os Plishtim eram um povo grego que é proveniente aí da ilha de Creta, se não me engano, que invadiu a região da costa do Mediterrâneo 6, 7 séculos antes de Cristo e se estabeleceram na região da costa sul, onde é perto de Gaza, um pouco para cima, e combateram os hebreus nessa época, os israelitas. E eles foram depois dizimados e acabou. Só que, como eles sempre foram vistos por muitos séculos como inimigos do povo hebreu, do povo dos israelitas, os domínios seguintes à região, porque a região sempre foi conquistada por impérios, Sim. Obviamente tinha uma relação de amor e ódio com os israelitas, existiu 2 reinados que os israelitas foram soberanos nessa região, isso tudo de acordo com o que se acredita, baseado não em religião, mas em arqueologia. Né? Sim. Eu estou me baseando em arqueologia. Eu não entro em dogmas religiosos nas minhas aulas. Né? Então, acho que a fé é uma coisa privada para cada um, mas no final das contas, quando a gente está argumentando com o público em geral, e até falo isso para os seus ouvintes, é importante a gente usar a história arqueológica, a história factual e tudo mais. Porque se você usa dogma, se você está conversando com alguém que não acredita no dogma ou na fé, Sim. o argumento não vale nada, o argumento não vai valer de nada. Então, arqueologicamente falando, é mais ou menos o que se conhece. Então, você teve vários impérios que passaram por lá. Quando os romanos rompem com os israelitas, eles vão mudar o nome da região de Judéia para Palestina, a Síria-Palestina. Por que Palestina? Terra dos filisteus. Para que isso? Para humilhar os judeus. Se eles são inimigos dos filisteus, os filisteus nem existem mais, eram gregos,
não tem gregos lá mais. A gente está falando de uma região mediterrânea, a gente não está falando de uma região árabe. A região árabe é mais vista naquela época como a Península Arábica, onde é a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, o Golfo Pérsico e tudo mais. Essa região árabe original, vamos colocar dessa forma. Então, essa região do Mediterrâneo é mais vista como Levante, a costa mediterrânea, do que árabe per se. E isso acaba fazendo com que, depois da expulsão dos romanos, a saída dos israelitas e tudo mais, aquela região é conhecida como a Síria-Palestina, e assim fica. É normal impérios, quando conquistavam territórios naquela época, mudar o nome dos locais. A gente está falando de uma época, pessoal, que não tinha livros, não tinha mapas, não tinha muito conhecimento. Então, a partir do momento que alguém via e mudava o nome de alguma capital, ou de alguma cidade, por exemplo, Jerusalém. Quando Jerusalém é destruída, eles mudam o nome para Aerocapitolina. E a gente está falando da cidade velha que tinha, se tinha 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, é muito. Porque em 1860, 1.800 anos depois, Jerusalém tinha 10.000 pessoas e era considerada uma cidade grande. E era só a cidade velha, não tinha nada em volta. Hoje em dia, Jerusalém Velha é uma migalha dentro de Jerusalém que tem 1 milhão de pessoas. Então, a gente está tentando aqui nomear a origem de palavras, no final das contas. Então, o nome da região segue sendo Eretz Israel, em hebraico Aleph Yud, que é as iniciais de Eretz Israel, terra de Israel, a letra Aleph e a letra Yud no alfabeto hebraico, e barra, né, Palestina, que se lê Palestina em árabe, porque em árabe não existe a letra P, não existe a letra P no alfabeto árabe, então ele se lê em árabe Palestine e não Palestina, com F. E esse é o nome da região, que se entende como o que é toda a região do Mediterrâneo, da costa mediterrânea, ou seja, tirando o Líbano e a Síria, toda a região até a fronteira com o Iraque, o que hoje em dia englobaria Israel, Gaza, Cisjordânia e a Jordânia inteira. Sim. E, obviamente, que foram ocorrendo divisões pós Primeira Guerra Mundial. Os ingleses vão dar à Jordânia, vão dar o que eles chamavam de margem oriental do Rio Jordão para a família Hashemita, que é proveniente da Arábia Saudita, da Península Arábica, para eles fazerem um país, um reinado. Aí se cria o reinado Hashemita da Transjordânia, se cria o reinado da Arábia Saudita, que é entregue para a família Al Saud, que eram os detentores da custódia das mesquitas sagradas de Meca e Medina, que é o que eles chamam de Casa de Saúde, que seria a entidade familiar que cuida das entidades sagradas das terras onde estão as 2 mesquitas mais sagradas do Islã. E aí fica a margem ocidental, que seria o que está tudo a oeste do Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo, que é o mapa que vocês conhecem, que está lá Israel, Gaza e Cisjordânia. Então, a ideia do Hamas é reconquistar o que foi perdido na cabeça deles com a fundação de Israel. Então, o problema do Hamas não é 67, ou seja, não é o que Israel conquistou na Guerra dos 6 Dias, que seria Gaza e Cisjordânia, seria a própria existência de Israel. Essa é a ideia do Hamas. Nem todo palestino, obviamente, pensa dessa forma. E nem todo árabe, principalmente, pensa dessa forma. Foi tentado diversas vezes, né, fazer com que Israel fosse destruído. Eles falharam nessas guerras. E de lá para cá, existe aqui um movimento de diálogo entre diversos países árabes e grupos árabes com Israel. Israel se transformou numa superpotência militar e inteligência, e o que restou hoje em dia é a diplomacia para poder, com isso, fazer com que Israel faça concessões. Então, assim, o Hamas
A ideia deles é realmente estabelecer um Estado Islâmico palestino, baseado, obviamente, na sua Constituição seria baseada na Sharia, ou seja, na lei islâmica, não muito democrático, né? Ou alguma democracia dentro desta ditadura, né? Que é a mesma coisa que o Partido Comunista Chinês. Não é uma democracia, mas se você fizer parte do Partido Chinês, se você fizer parte do Partido Comunista Chinês, que agora completou 100 anos, você pode crescer dentro do partido de forma democrática e chegar a um topo, virar presidente. Só que existe só um partido. Não tem outros partidos, não tem outras ideias, você tem que participar da ideologia do partido. É isso, é aquilo. Se você quiser, se você quer ser presidente, é isso. Tem que comprar essa agenda daí. Então, mais ou menos isso. Você pode fazer parte do Hamas e talvez, eventualmente, subir nos cargos dentro do Hamas. Mas a população ela vai ser perseguida. Então, a gente está falando de um grupo que tem visões religiosas que nem Al-Qaeda, que nem Estado Islâmico, que nem o Boko Haram, ou seja, que são organizações que visam, que clamam o fim de Israel como Estado judeu, o fim dessa soberania que eles entendem como externa, o estabelecimento de um Estado islâmico palestino na região. Obviamente que os judeus aí seriam colocados como cidadãos de segunda classe, como viviam antes da Primeira Guerra Mundial em muitos países árabes e islâmicos, pagando impostos por não serem muçulmanos. E, mais uma vez, o que eu estou dizendo não é para despertar a islamofobia, muito pelo contrário, eu estou dizendo uma coisa cultural que existia há 100 anos atrás. Existem em várias etnias, em várias religiões, inclusive na judaica, que há 1000 anos atrás, regras que hoje não existem mais. Agora, os não-judeus, os não-muçulmanos, porém monoteístas, que viviam em terras islâmicas em determinadas regiões há 1 século, 2 séculos atrás, pagavam um imposto para poder viver nessas terras, enquanto que os muçulmanos não pagavam esse imposto. Eles falavam que era um imposto de proteção. Então, isso já é por si só uma discriminação. Basicamente isso. Então, existem aqui a Jihad Islâmica tem uma visão uma visão também de destruir Israel, o Hamas tem uma visão de destruir Israel, o Hezbollah no Líbano tem uma outra visão, também é anti-Israel, mas ele tem uma visão diferente no sentido de projeto de poder, que tem aí também a ver com o Líbano, tem a ver com a Síria, tem a ver com o Irã, tem a ver com os xiitas no mundo, tem a ver com o poder que os xiitas, que são só 10% dos muçulmanos no mundo inteiro e que sempre foram perseguidos ao longo da história e só de 100 anos para cá pararam de ser. Então, a força que eles têm militar no Líbano também tem a ver com a perseguição que eles sofreram no passado em outros países como minoria muçulmana dentro do mundo sunita. E o Irã ele tem um projeto de poder imperialista dentro do Oriente Médio, tanto que ele tem comandos militares que eles mandam. Vocês devem lembrar, no começo do ano passado, o general Soleimani, Qassem Soleimani, que foi assassinado pelos Estados Unidos no Iraque. Ele estava onde? O que ele estava fazendo no Iraque? Né? O general iraniano, o que ele estava fazendo no Iraque? Ele estava indo visitar tropas de milícias xiitas iraquianas que são sustentadas pelo Irã através do comando dele, que estavam sendo programadas para invadir a embaixada dos Estados Unidos no Iraque. E os Estados Unidos não pegou nenhuma chance pelo que aconteceu no Irã em 79, que ficou 6 meses reféns no Irã, né? Até serem soltos. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Eles mataram o general para evitar esse atentado à embaixada americana em Bagdá. Eles têm tentáculos, Daniel, no Iêmen, no Iraque, na Síria, no Líbano, em Gaza. Eles têm escritórios na Tailândia, na Bolívia, na Venezuela, em Cuba, entendeu? E vamos fazer tudo isso. A Rússia é uma outra questão um pouco mais complexa, que tem a ver com a ex-União Soviética, com a Rússia de hoje, que é muito mais pragmática
do que a União Soviética, ideologicamente falando. Enfim, a Rússia hoje tem interesses militares mais objetivos, de forma objetiva, a ter o regime do Assad na Síria existindo, porque é um grande comprador de armas russas. Todo grande país, toda grande potência precisa vender armas para sustentar a sua indústria interna e assim poder dar ao país o que ela precisa. E isso é um interesse nacional sírio, russo, que não necessariamente faz a Rússia ser anti-Israel. Sim. A Rússia de hoje não é anti-Israel. A Rússia da União Soviética era antissemita. A Rússia de hoje não é. Pode ter antissemitismo, claro, na Rússia, eventualmente existir alguém no governo russo que seja antissemita e tal, mas a Rússia, como institucionalmente, não é antissemita. Tem muito judeu russo que mora na Rússia, judeus em Moscou, judeus em São Petersburgo. Agora, o Putin em si tem uma história com os judeus. Primeiro, existem 1,5 milhão de russos ou descendentes de russos em Israel, um país de 9 milhões de pessoas. Muitos desses, que são pessoas de idade, lutaram no Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas. Segunda coisa, o Putin nasceu pobre e cresceu numa casa onde os seus pais saíam de casa muito cedo para trabalhar, numa Rússia soviética pobre, e o vizinho de porta dele eram judeus. E eles deram para ele, eles davam de almoço ou de jantar para ele todos os dias. Puxa. E acabaram acolhendo ele em vários momentos, e ele passou a ter aí uma relação emocional com os judeus, de fazer assim, de gratidão. Então ele tem uma relação de proteger a integridade física de Israel dentro das suas possibilidades como presidente da Rússia. Sim, então quer dizer, a Rússia não se envolveria num atrito contra Israel, mesmo não reconhecendo o Hamas como sendo um grupo terrorista. Olha, diplomaticamente, a Rússia vende armas para o Irã e para a Síria, que são 2 inimigos de Israel. Mas o que a Rússia vende para esses países são armas de defesa. Não são armas de ataque. Essas armas de defesa podem prejudicar Israel em caso Israel precise atacar esses países. Sim. Mas não são armas de ataque. O que eu quero dizer com isso? A Rússia tem aviões de caças, aviões de ataque, aviões de guerra, tão bons quanto os aviões americanos. Os Estados Unidos têm o F-16, o F-15, que foram vendidos para vários países, inclusive para Israel. Além disso, Israel tem o F-35, que é o mais novo avião que foi criado aí por um conjunto de países. E existem aviões que não são vendidos, que só estão dentro dos Estados Unidos, né? O F-22, o F-18, são aviões que são proibidos pelo Congresso americano de serem vendidos para fora. A Rússia tem o Sukhoi 25, o Sukhoi 29, o Sukhoi 35, tem o MiG 29, tem o MiG 32, são aviões muito bons, com muita tecnologia. Porque a Rússia não vende esses aviões nem para a Síria. Assim, vendeu lá atrás MiG 29, mas não tem a tecnologia do MiG novo. E o Sukhoi 35, que é muito melhor que o MiG 29, não é vendido para nenhum dos 2 países. Então, o que o Irã tem? O Irã tem, hoje em dia, F-5, da época que eles compravam isso dos Estados Unidos antes da Revolução Islâmica. Está totalmente obsoleto, não tem tecnologia, não tem peça, é tudo meio que está tudo muito na improvisação a manutenção desses aviões. Então, assim, eles não têm armas de ataque vindo da Rússia, eles têm armas de defesa. São armas de defesa poderosas, mas são armas de defesa ainda assim, que não trocam o status quo. Israel é o poder máximo militar na região,
em duas frentes, tecnologicamente e quantitativamente falando. Uhum, com certeza. Uma coisa que me chama a atenção, né, curiosidade minha até, não sou especialista na área, vai saber responder melhor. As superpotências, como vai, a Rússia, ela vende armas para outros países, ele nunca vai vender uma arma tão poderosa, a arma, assim, a joia da coroa fica com ele, né? Ele nunca vai vender uma arma muito poderosa para um país que no futuro poderá ser o inimigo dele, né? Então, Não, quer dizer, ele vai ficar... nenhum país faz isso. Porque você tem um... Está entendimento. Tá bom. Então, esses três grupos contra Israel, eles se ajudam entre si, eles colaboram mutuamente um com o outro, quer dizer, eles unem forças para um ataque somado, ou isso não faz? Eu vi eu só vou o Hamas atacando a última vez, né? Pensei que outros iam aproveitar e iam atacar também. eu vou comentar só sobre o que você falou das superpotências. Eles não... Existem algumas coisas que são... que a tecnologia investida nele é tão cara e tão diferente que, se você for colocar tecnologia para vender para outro, você acaba expondo o segredo que foi criado e é copiado. E aí você acaba abrindo um precedente do outro país fazer alguma coisa tão boa quanto o que você fez e você perde mercado. Então, é muito controlado isso. Todo país que tem uma indústria bélica precisa vender para fora. Porque se você for ficar só no mercado interno, se você não tiver uma guerra em guerra constante, você não vai usar tudo que você produz e a fábrica militar vai precisar fechar as portas, porque não vai ter vendas. Então você precisa vender para fora. E é assim que se sustenta normalmente a indústria militar. Aí você terceiriza uma parte, outra parte você, por exemplo, se você terceiriza que nem nos Estados Unidos, você abre ações na bolsa e aí você consegue captar e tudo mais. O exército americano compra muito da sua indústria interna, mas também compra de fora. Tem tecnologias que Israel fabrica que são vendidas para os Estados Unidos. A tecnologia de viseira do capacete do avião F-35 é feita em Israel. Então, assim, tem muita coisa de todos os lados, mas a Rússia ou a China, eles precisam vender. E eles competem com os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo. Uhum. Muitos países, isso é uma coisa séria, assim, vamos supor, a Jordânia não pode se dar o luxo de comprar alguma coisa da China. Eles precisam comprar dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles recebem ajuda militar dos Estados Unidos. Essa ajuda militar é um crédito dentro da indústria americana, assim como a Turquia, assim como o Líbano, assim como o Egito, assim como Israel, assim como a Arábia Saudita, assim como os Emirados Árabes. Esses países todos são aliados dos Estados Unidos. Então, eles não compram produtos russos e nem chineses. Então, como eles têm pouco mercado, eles vão onde dá. A Síria é um país antagônico aos Estados Unidos. Então, eles vão comprar de quem? Ou da Rússia ou da China. Uhum. Verdade. Existe alguma possibilidade de paz nessa região? Vamos lá. Você comentou antes sobre outros grupos entrarem na guerra. Isso, aproveitar, estão atacando, vou atacar também. Você lembra, durante esses 10, 12 dias de guerra em mês passado Sim, já, não, retrasado, na cabeça, você lembra que caiu 3 foguetes do Líbano? Sim, Depois caiu da Síria? Exato. Então, são grupos palestinos dentro do território libanês que tentaram esquentar a região da fronteira norte jogando 3 foguetes. Foram presos pela polícia libanesa. É muito difícil, para não dizer impossível, que um grupo como o Hezbollah queira comprar uma guerra que não foi convidado, sem motivo nenhum, prejudicando assim o Líbano, só porque o Hamas está lutando essa guerra. Então, assim, esses grupos, eles são grupos que eles normalmente, quando fazem uma conta de ganhos e perdas, eles vão fazer uma conta que, apesar de não ser lógica na nossa cabeça, ela não é completamente maluca. Então, assim, qual é o ganho do Hezbollah entrar numa guerra com Israel sem Israel ter iniciado nada
sem ter violado nada, ou seja, eles vão comprar ataques aéreos pesados na capital do Líbano, que já está com uma economia com 80% de desvalorização da moeda, com protestos nas ruas, com depois da explosão de gás lá, com tudo do amônia que aconteceu em Beirute, com tudo que aconteceu no último 1 ano no Líbano, eles vão comprar uma guerra na qual vai ser destruído boa parte da infraestrutura libanesa, uma vez que o Líbano, hoje em dia, possui um governo a qual o Hezbollah faz parte. E Israel já avisou que o Hezbollah fazendo parte do governo libanês, se o Hezbollah atacar Israel, Israel vai responder, vai entender isso como se fosse um ataque ao Líbano, do Líbano. E aí ele vai responder ao Líbano, não ao Hezbollah. Algo que não aconteceu na guerra em 2006, porque o Hezbollah, na época, na guerra em 2006, era oposição e não parte do governo. Então, boa parte da infraestrutura libanesa em 2006 foi poupada. Mas dessa vez ela não seria poupada, ou seja, o Hezbollah traria muita destruição para o Líbano, e o Líbano, assim como não é uma ditadura, é uma democracia não funcional, mas existe uma certa liberdade de expressão, teria protestos gigantescos no Líbano contra o Hezbollah, eles ficariam em maus lençóis, sem motivo. Porque não é que Israel atacou o Líbano e eles estão defendendo o Líbano. Eles estão comprando uma guerra que não é deles. Então, assim, é muito difícil o Hezbollah fazer isso. Além dessas duas coisas, é importante colocar o seguinte: esses grupos sabem que não dá para ganhar uma guerra de Israel de forma militar. Então, o que eles fazem? Eles fazem batalhas e eles clamam vitórias em batalhas. Como eles clamam vitórias em batalha? Primeiro, por que eles clamam vitórias em batalhas? Para ganhar participação, apoio e moral política. Então, vamos supor, o Hamas agora jogou foguetes em Israel, em maio. Israel se defendeu. Aí eles jogaram mais foguetes. Aí Israel atacou Gaza, aí começou a guerra. Demorou 10 dias para acabar a guerra. Eles jogaram 4.000 foguetes. Desses 4.000 foguetes, 230 foguetes caíram em solo nas cidades israelenses, matando 11 pessoas. Dos 4.000 foguetes, 800 foguetes ou mais caíram dentro da faixa de Gaza porque falharam. Puxa. Morreram em Gaza 250 pessoas, umas 60 civis, infelizmente, incluindo crianças, devido aos ataques aéreos israelenses. E o que eu culpo principalmente o Hamas por isso, pelo fato de eles estarem jogando foguetes em zonas de civis e tudo mais, e eles perderam aí uns 190 a 200 combatentes, militantes. Israel morreram 11 pessoas, um soldado. Israel efetuou 1.200 ataques aéreos à faixa de Gaza. Uau. Eles perderam milhões de dólares em fábricas. O comando marítimo que eles tinham criado foi completamente destruído. Eles perderam comandantes de áreas, túneis, fábricas. Né? Eles ainda assim comemoraram vitória. Comemoraram vitória. Como é que se explica? Por que eles comemoraram vitória? Porque na cabeça deles, é isso que eu quero que talvez o público entenda, a conta é diferente. Fazer uma comparação talvez um pouco, vamos colocar dessa forma, vai. Se você pegar um time de futebol da Série C no Brasil, sim, que tem muito poucas chances de ir para a Série B e quase zero chances de ir para a Liga A. E ela vai agora ter um amistoso com o Palmeiras ou Corinthians ou São Paulo no Morumbi. Ou no estádio do Corinthians. E eles empatam. Ou perdem de 1 a 0. Sim. Eles vão enxergar isso como uma baita de uma vitória, porque eles estão jogando com os todos poderosos que estão na Série A. O que eu quero dizer com isso? O Hamas sabe
que Israel é o maior poder militar da região, um dos maiores poderes militares do mundo, armado com armas sofisticadas, só que é uma democracia a qual ela tem uma limitação da força que ela pode usar. O Hamas não tem nenhum compromisso com a lei internacional, pode usar o que bem entender, quando bem entender, fazer o que bem entender. Eles têm também o apoio político internacional nas organizações multilaterais, porque eles sabem que essas organizações sempre vão condenar Israel, porque Israel está em evidência. E é mais fácil condenar Israel pelo voto dos países não alinhados, principalmente dos votos dos países islâmicos e árabes. No final das contas, eles jogarem foguetes em Israel e sobreviverem, e não serem todos mortos, Israel invadir a faixa de Gaza e acabar com todo o Hamas, para eles isso já é uma vitória. Para eles, a liderança do Hamas em Gaza, que são 5, 6 pessoas, ficarem dentro de um bunker, e esse bunker não ser descoberto, e eles saírem vivos desses 11 dias, isso também é uma vitória. Eles conseguirem fazer com que eles ganhem apoio político, mesmo tendo 230 mortos, isso também é uma vitória. Na cabeça deles, tudo isso é uma vitória. Então, eles clamam essa vitória, e no final das contas, não tem vencedores, porque assim, Israel's vitória, tem o filósofo de guerra, né, o Clausewitz, fala que vitória é você conseguir encontrar uma situação política, uma realidade política melhor da qual você estava antes da guerra começar. Se você conseguiu isso com a guerra, melhor. Então, por exemplo, a guerra entre Israel e Egito, em 73, Israel ganhou a guerra. Porque quando Israel ganhou a guerra, Israel conseguiu fazer um acordo de paz que acabou em 79 e o Egito reconheceu Israel. Então, Israel ganhou essa guerra. Israel ganhou a Guerra dos 6 Dias, porque quando Israel foi atacado pelos países árabes, Israel conquistou vários territórios que depois foram devolvidos em troca de paz. Em 48, teve uma guerra que Israel ganhou, venceu, e isso estabeleceu o Estado. Isso colocou uma realidade política muito à frente do que existia antes, muito mais avançada, muito mais propriamente dita positiva do que existia antes. Isso é vitória. Isso não significa que morreu mais gente, menos gente, explodiu mais ou explodiu menos. A guerra é uma continuação da política diplomática através do uso da força, na qual, eventualmente, você força o outro lado a alguma coisa quando você não consegue isso por meios diplomáticos. Os árabes inferiram guerra a Israel e Israel ganhou essas guerras. A guerra contra o terrorismo é uma guerra ingrata, porque não tem vitória clara. Você tem ideologias que continuam vivas, continuam conquistando a população. Israel vai destruir infraestrutura e, eventualmente, matar pessoas, que vão, eventualmente, ganhar motivações às gerações mais novas a continuar essa guerra. Isso não tem fim. Então, tem várias teorias para isso. Ele perguntou, por último, se vai ter paz. Tem muitas teorias. Eu acho que só vai ter paz em 2 situações. Uma, ou as partes envolvidas nesse conflito não chegaram na exaustão, e a exaustão ela chega quando você tem ou muitos mortos, ou muita destruição, ou muito tempo de guerra. Então, não tem nenhum dos 3 ainda foi atingido. Não é muito tempo. Eu estou falando de 500 anos, tal. Então, assim, a Europa, para atingir paz com a União Europeia, que todo mundo conhece, todo mundo gosta, com o euro e tudo mais, essa interação de francês pode morar na Alemanha, alemão pode morar na Bélgica, todo mundo que faz parte da União Europeia pode morar em qualquer lugar. Agora, como é que chegou nisso? 1000 anos de guerra. 2 guerras mundiais. Lembrem que a Alemanha e a França e a Inglaterra se odiaram por centenas de anos. Milhões de pessoas morreram nas guerras entre eles. Aqui a gente está falando de um conflito de 100 anos, pouco mais, que morreram 70 mil pessoas, 80 mil pessoas, ao longo dos últimos 140 anos, desde 1860, que é quando se conta, né? Pelo menos que Israel começou a contar os seus mortos em 1860, quando se reergueu o restabelecimento da presença judaica na região. Então, é pouca gente comparado com as outras guerras. Sim. É pouco tempo comparado com os outros conflitos.
Então, essa é uma teoria. Não se chegou à exaustão. A segunda coisa é uma reforma ideológica, um iluminismo ideológico interno dentro do Islã ou dentro do movimento palestino de autodeterminação, que é a OLP. Isso entra a umas teorias que eu tenho também. Às vezes, a pessoa que cria e que nasce numa causa, ela se vicia tanto na causa que ela é mais viciada e é mais importante lutar pela causa do que atingir o objetivo final. Sim. Porque se o objetivo final for atingido, a causa passa a não existir mais, passa a desaparecer. Hipoteticamente falando, tá? Se uma pessoa que é um policial e ele é extremamente viciado na causa de proteger o próximo e combater a criminalidade, eventualmente, se você se desse a opção para ele agora de ele passar a mão numa lâmpada e pedir para o gênio para acabar totalmente com o crime no mundo e não precisar mais de polícia, será que ele aceitaria isso? Não. Porque aí eu estou falando de uma pessoa que cresceu dentro dessa organização e tem esse vício. Nem todos têm esse vício, tá? Muitos não têm, mas aqueles que têm, assim, se você colocar isso em outras causas que existem por aí, isso no final das contas pode balançar. E eu vi essa frase numa série muito interessante que eu recomendo que vocês vejam, que é aquele que eu chamo The Man in the High Castle, O Homem no Castelo Alto, que é uma série no Amazon Prime que mostra uma realidade hipotética, como se a Alemanha e o Japão tivessem ganho a Segunda Guerra Mundial. Está no Amazon Prime. É uma série excelente para quem tem Amazon Prime. Vale a pena assinar só para assistir essa série, são 4 temporadas. E uma frase no meio da série, alguém fala exatamente isso, porque existe a resistência contra os nazistas dominam os Estados Unidos, porque eles perdem a guerra, né? Então os nazistas dominam os Estados Unidos, e o nome dos Estados Unidos é Estados Nazistas o Estado Nazista da América. É impressionante, é bandeira nazista, é um sistema ditatorial, fascista e tudo mais. Isso tem a resistência americana, e você tem várias resistências, e aí uma delas, uma brigando com a outra, meio discutindo numa reunião, eles falam isso. Você não quer atingir o objetivo final. Você quer morrer como um mártir por uma causa. E isso é mais importante para você do que atingir o objetivo final. Então, do que a gente está falando aqui, Daniel? Os palestinos querem ter autodeterminação. Eles não vão ter autodeterminação em toda a região. Israel não vai deixar de existir. Israel é um país forte, uma economia robusta, um dos maiores poderes militares do mundo. Então, assim, eles podem não aceitar eles não podem não morrer de amores por Israel, compreensível, mas enquanto eles não decidirem, de fato, resolver o problema, abrir mão, fazer concessões, mudar a educação local para aceitar o que dá para aceitar e abrir mão do que não dá mais para conseguir, assim é a única forma de existir paz na região. Então, no final das contas, depende de Israel por um lado, porque Israel tem o poder, mas depende do outro lado no sentido ideológico. Enquanto o outro lado não abrir mão da causa como algo mais importante do que o objetivo final, não vai ter paz. É o que o Biden falou durante a guerra no mês retrasado. Ele falou, enquanto a região não disser claramente que Israel tem o direito de existir como um Estado judeu independente na região, não vai haver paz. E não estamos falando agora de territórios, não estamos falando de Jerusalém, não estamos falando de mais quilômetros quadrados ou menos quilômetros quadrados. A gente está falando exclusivamente de algo mais genérico, mais simbólico, mais ideológico. Enquanto as pessoas que moram em Gaza, ou mesmo os apoiadores do Hamas, ou mesmo os membros da autoridade palestina na Cisjordânia, governo palestino, as pessoas mais ideologicamente os fundadores, os cofundadores dos movimentos, que são, eu incluo aí o Mahmoud Abbas, o presidente palestino, tem 86 anos, o cara nasceu na causa. Ele tinha 20 anos, ele pegava em armas, era agente da KGB, lutava contra Israel
como um revolucionário naquela época. O mundo mudou, caiu, não tem mais a União Soviética, o mundo é outro. Israel era um país relativamente combatível. Hoje não é, não dá mais para combater Israel. Israel é muito forte. Então, assim, Sim, ou você abandona o que você não conseguiu atingir e você busca agora novas soluções para os problemas antigos, ou você vai ficar rodando em ponto morto. Essas são as duas únicas formas que eu acho que sim. tem para conseguir chegar à paz genuína na região. E acho que, mediante esses fatores, se um ou outro eventualmente ocorresse, seria possível, então, ter o Estado palestino, que eles tanto anelam. Porque o Desculpe. negócio aí se por acaso uma desses dois fatores de fato ocorrerem, né, uma dessas teorias acontecerem ao longo do tempo, seria possível a criação do Estado palestino, que eles tanto anelam. Ou eles iam Exato. brigar por território de novo, quer dizer, ia ficar tudo outra vez travado. Então, na teoria, para que exista um Estado palestino, um lar nacional, eu chamo de autodeterminação palestina. Porque a autodeterminação palestina, ela precisa ser inequivocadamente uma autodeterminação na qual eles vão ter uma continuidade territorial, eles vão ter as estruturas e as instituições necessárias para comandar um Estado, e Israel não pode correr risco à sua segurança. Para que Sim, Israel não corra risco à sua segurança, devido ao histórico, existem algumas coisas que eles vão ter que abrir mão. Eles vão ter que abrir mão do controle da fronteira da Cisjordânia com a Jordânia. Eles vão ter que abrir mão do controle do espaço aéreo. Eles vão ter que abrir mão de ter um porto em Gaza no primeiro momento. Eles vão ter que abrir mão de ter um exército. Eles vão ter que, através desses 4 pontos que eu falei, eles vão poder ter um Estado menos, não é uma soberania completa, porque você não pode ter um exército. O que eu quero dizer com isso? Mas eles não vão atingir soberania assim. Não vão atingir soberania completa, vão ter que trabalhar a confiança, e sim, através da confiança eles vão poder ter soberania completa mais para frente, não nesse momento. Mas não é exato. justo. Bom, o mundo não é justo. O Japão lutou a Segunda Guerra Mundial, perdeu a Segunda Guerra Mundial, levou 2 bombas nucleares em casa, morreram centenas de milhares de civis, levantaram bandeira branca e cederam o controle Sim, para os Estados Unidos por muitos anos, até que ganhou-se confiança. Então não sim, há confiança. A confiança é zero. Então, assim, Israel não vai abrir mão disso. Nenhum primeiro-ministro israelense vai abrir mão disso. é Quando verdade. houver confiança, eles vão poder ter espaço aéreo, vão poder ter controle da fronteira com a Jordânia. Porque imaginem se, caso eles vão ter um país agora e o controle da Cisjordânia, da fronteira, não da Cisjordânia, da fronteira, está na mão deles, tem um golpe lá dentro, acontece alguma coisa, corrompem alguém lá na fronteira, aí começa a entrar caminhões e caminhões de foguetes do Irã, e de Pois é. repente tem uma revolução dentro, e aí estamos falando de um lugar que está a 10 quilômetros do É, aeroporto, 5 quilômetros de Jerusalém, não dá, é muito perto, é muito próximo. próximo, Não dá sim. para abrir mão disso. Então, assim, olhando pelas necessidades de segurança nacionais de Israel, não vai ter acordo se eles não concederem e reconhecerem que eles precisam entender que não há confiança e que Israel vai ter que abrir, que Israel vai abrir mão de coisas, eles vão abrir mão de coisas. Eles precisam abrir mão disso. É, Por 3 gerações, 2, 3 gerações. acho que umas Depois 2, eles 3 podem gerações resolver. para que isso aconteça. É. Tem alguma pergunta do pessoal aí? Eu creio que não, porque as pessoas têm muitas dúvidas e aí elas ficam mais confusas do que tendo uma dúvida efetiva. Porque ensinaram muito pouca história, Sim, elas né? estão E passa aprendendo muito pouca na live informação, aqui, estão e aprendendo passa muito aqui. pouca informação, né? Nas nossas mídias, tudo, né? Então, realmente, não tem nenhuma? Só perguntaram se ele pode explicar a diferença entre xiitas e sunitas. Sim. Tá. Quando o profeta Maomé vivia, ele casou e teve filhas, não teve filhos. Então, quando uma das suas filhas casa com Ali Hussein, se não me engano,
ele morre e algumas pessoas achavam que o precursor da religião, quem tinha que continuar, deveria ser o genro dele, que casou com a filha dele, Ali Hussein, o Hussein Ali. E tinha aqueles que achavam que não era uma linhagem familiar, que precisava ser uma eleição para eleger um grupo de clérigos e eles queriam ser os precursores da religião. Aqueles que acreditavam que tinha que ser eleições e que tinha que ser uma coisa formada por clérigos religiosos, foram e mataram o genro de Maomé depois da morte de Maomé, e aqueles que acreditavam que tinha que continuar sendo uma linhagem familiar da linha do Hussein, da linha do genro de Maomé, eram xiitas. Aqueles que mataram o que acreditavam que que tinha que ser um clérigo de um califado, eram sunitas. Não existia essa diferença na época, mas isso acabou evoluindo para o nome xiitas e o nome sunitas. Ok. Mais alguma? Não, as outras questões são questões religiosas e nesse não ponto é a gente não vai pauta, entrar. A pauta é a questão política. Tá, não tem nada de política. O pessoal entende pouco. Mas com certeza aprenderam muito nessa live, né? Quantas pessoas temos aí? 1.000 pessoas ao vivo, mas depois que fechar a gente vai saber direitinho. Uma boa galera aí. Tá bom, vamos encerrar, porque realmente deu uma aula para a gente, André. Meu Deus, uma aula assim, robusta, que eu tenho que assistir essa live umas 3 vezes com calma para poder compreender tanta informação, né? Eu só tenho a agradecer, né, por você ter cedido seu tempo, emprestado tanta sabedoria para a gente aí, tanto conhecimento para toda essa galera aí, né? Então, obrigado, gente. Eu assisto essa live mais de uma vez e sigo o André nas redes sociais dele lá. Isso, obrigado, Daniel, obrigado. Bom, primeiro, mais uma vez, estou à disposição, podemos fazer mais uma próxima daqui a algumas semanas. A gente escolhe algum dos temas que a gente pode escolher algum livro aqui para falar sobre o tema, tem várias coisas interessantes aqui. A gente peço, se vocês tiverem interesse realmente em Israel, Oriente Médio, seguirem o meu perfil, André Leicht, @AndréLleicht no Instagram, no Twitter, no Facebook, e o Stand With Us, Stand With Us, Stand With, WITH, Us, US, Brasil, Stand With Us Brasil, nas mídias sociais também no Twitter, no Facebook e no Instagram. E a gente publica todos os dias algo a respeito do Oriente Médio, de Israel, informações privilegiadas que a gente recebe de lá, que eu traduzo do hebraico ou do árabe para o português, então fiquem à vontade. Mais uma vez, Daniel, obrigado pelo convite, à disposição, e a gente marca uma próxima em breve. Vamos sim. Muito obrigado, viu?